Chan Xiao disse, o ataque já chegou a 700 mil, certo? O título de Deus da Guerra não significa nada para mim. Hoje, chamei o cavalo vermelho para te ajudar a lutar por causa do seu segundo mestre. Uau, é a primeira vez que vejo o segundo mestre sorrir. Agora eu entendi. No futuro, se surgir uma oportunidade, definitivamente reunirei a família Eriliu Huangshu com o general Yi. Ele viu Chan Xiao prometer reuni-lo com seu irmão e sorriu brilhantemente. Haha, então vou esperar pelo dia que nos reunirmos. Tudo chegará ao fim. Naquele momento, o ancião da seita Kangshan Montanha também voou perto de Chan Xiao. Pequeno amigo Junho, o espírito da sua arma é realmente poderoso. Eu não consigo nem sondar o limite mais alto de sua força. Então, meu segundo mestre não tem rivais neste reino de Shantian mais. No momento, é apenas a minha força que não é suficiente, o que o impediu de liberar todo o seu poder. Pequeno amigo Junho ainda não entende. O ki espiritual que contém espíritos de armas já é raro, muito menos uma arma suprema poderosa como essa. O desafio da sua seita contra a seita da fonte sagrada causou uma grande sensação, e talvez muitas pessoas irão mirar nesta espada. Chan Xiao ficou alarmado, ninguém me disse, temo que isso trará consequências. Chan Xiao pensou, um grande mestre não é assustador, mas se eu atrair pessoas como o rei marcial, então meu destino certamente me fará encontrar meus ancestrais mais cedo ou mais tarde. Agora o sistema de Chan Xiao apareceu, não se preocupe, estou aqui para te salvar. Após completar a missão de processamento, o sistema atualizou muito. Não só há esquemas, mas também artefatos poderosos. Sua contribuição ultrapassou 1700. Mesmo que o rei marcial venha, você pode se manter orgulhoso. Ouvindo o sistema dizer isso, Chan Xiao se sentiu mais seguro para continuar latindo besteiras. Se houver uma base sólida, eu irei me desafiar à beira da morte. Realmente um tolo, encontrar outro fanfarrão dobrará o problema. Chan Xiao gritou alto, todos vocês aí embaixo, escutem. Após esta competição, vocês devem ter uma compreensão de primeira mão da força do meu discípulo da seita Iron Bom. Certamente há alguns que querem saber como obter habilidades tão poderosas. Alguém já pensou que meu discípulo, com seu grande poder e vontade resiliente, poderia superar qualquer desafio? Qin Yaohan, ouvindo o que Chan Xiao estava dizendo, franziu a testa, eu sinto que há algo errado. Chan Xiao agora falou com pompa, atualmente, minha seita do ferro e osso está recrutando indivíduos talentosos e expandindo nossa matrícula. Damos boas-vindas a indivíduos talentosos das seitas Shantian para se registrarem. A seita do ferro e osso irá ajudar vocês a elevar seu nível. O tom entusiástico de vendas de Chan Xiao fez seus olhos brilharem, enquanto as outras seitas certamente perderiam todos os seus discípulos ao vê-lo. Qin Yaohan, testemunhando a cena de Chan Xiao roubando seus discípulos, sentiu-se extremamente irritado, pensando silenciosamente, esse idiota é arrogante demais. Na mesma situação que Qin Yaohan, o senhor Huang, que acabará de trocar sua peruca, avançou e cerrou os dentes, dizendo, ele está tramando bem na frente do inimigo. Droga, como alguém pode competir com Chan Xiao agindo assim, de jeito nenhum. Tudo parecia estar resolvido, a cena voltou para a seita do ferro e osso. Esta viagem de volta foi verdadeiramente aterrorizante. Estou sempre preocupado em ser emboscado e ter minha espada roubada. Pessoas comuns são inocentes, mas os habilidosos que alcançam feitos se tornam os culpados. Felizmente, o elder Wang Donglin se tornou amigo de nossa seita e nos escoltou pessoalmente no caminho. Senão, as coisas poderiam não ter terminado pacificamente assim. Chan Xiao agora se deitou e chamou seu sistema, pequeno sistema, apresente-me rapidamente o mais recente shopping center. O pequeno sistema respondeu, você, tolo, depois de completar a tarefa, não haja de forma tão pretensiosa. De fato, a atitude arrogante e o comportamento desprezível de Chan Xiao merecem ser socados na boca 10 vezes. O sistema disse, esqueça, o centro comercial está aberto agora, uma coisa tão divertida, não vou mais me incomodar em calcular com você. Chan Xiao rolou e pressionou por um tempo, então de repente soltou um sorriso malicioso.
Parecia que Chan Xiao havia encontrado algo muito significativo. Desde que pegou um short que o fez rir como se tivesse ganho na loteria, ele subiu no telhado, mas não havia galinhas para pegar. Depois disso, Chan Xiao começou a executar uma série de suas estranhas ações para comprar alguns itens pouco claros. Neste momento, seu rosto estava tão vermelho quanto a bunda de um macaco, e ele gritou alto: poder Pep-Po-Po. Corpo forte. Chan Xiao estava realmente arrasando, com apenas alguns feitiços, ele havia aberto uma formação. O sistema imediatamente anunciou: formação de projeção de seita de nível médio. Efeito: após o uso, pode organizar múltiplas camadas de formações defensivas de nível médio dentro da seita para impedir a entrada de não-membros da seita. Validade: uso imediato. Preço: 1.000 pontos de contribuição. Nota: a formação organizada com sucesso será configurada para o estado aberto, consumindo 10 pequenos pontos de contribuição diariamente. Ouvindo a apresentação do novo item defensivo por seu sistema, Chan Xiao achou tudo um tanto aceitável. Porém, o que ele mais detestava eram as notas que pareciam um pouco desafiadoras. Chan Xiao se sentiu um pouco envergonhado, mas inesperadamente, alguém tão sem vergonha quanto Chan Xiao realmente se sentiria envergonhado. Oh meu, vocês estão assistindo ao vídeo, certo? Vamos admitir, poderzinho de xixi e cocô. Um tempo depois, Chan Xiao sentiu que estava realmente muito envergonhado, então ele pulou, seu rosto tão vermelho quanto um galo, com olheiras profundas. Ao testemunhar essa cena, aqueles ao redor começaram a discutir: foi o líder da seita que gritou poderzinho de xixi e cocô no telhado mais cedo? Isso mesmo, definitivamente é o líder da seita. Respondeu uma pessoa. Depois que ele gritou, a qualidade da formação melhorou muito. Antes que os discípulos esqueçam aquele momento embaraçoso, é melhor eu não voltar, pensou Chan Xiao consigo mesmo. Vendo que o cara Chan Xiao estava envergonhado, o sistema disse implacavelmente: você não acabou de comprar pílulas de mestre marcial? É um bom momento para ir à família Hai e comprar alguns materiais. Exatamente. Com as pílulas de mestre marcial, um discípulo alcançando o pico de discípulo marcial pode subir diretamente para grande mestre. Chan Xiao continuou audaciosamente: vou extrair mais de 500 mestres marciais de uma vez, não importa onde vá, a seita dos ossos de ferro caminhará orgulhosamente. Depois de um tempo pulando, Chan Xiao finalmente chegou à família Hai. Sem entender o que ele planejava fazer, mas quando chegou lá, ficou parado, atônito, perguntando: sua casa é realmente grande, mas por que você só tem esse pouquinho? Hai Shank respondeu: porque há várias ervas valiosas nele, mas ninguém está comprando. Chan Xiao quase chorou ao ouvir as palavras do chefe da família Hai: meu Deus, meu masterolo. O chefe da família apressou-se em cobrir a boca de Chan Xiao e disse: ei, líder do sect, não chore. Vou arranjar alguém para procurar imediatamente. Chan Xiao estava soluçando porque seu sonho havia se despedaçado mais uma vez. Alguém mais entrou: líder do sect Junho, posso ver as ervas que você está faltando? Ancião Wang, você não está voltando para o sect da montanha Kangshan ainda? Vou partir em breve. Acabei de passar por Qingyang County, então é conveniente discutir negócios com a família Hai. As ervas que Chan Xiao ainda precisava incluíam pão, hambúrguer, ketchup, mostarda e alface. Vendo as ervas que Chan Xiao estava faltando, o ancião Wang também disse: essas ervas não são itens comuns. Meu anel espacial pode conter até 50 delas. Vendo que o ancião Wang tinha 50 peças, Chan Xiao ficou com os olhos brilhando e disse entusiasticamente: ancião Wang, venda-as para mim. Venda-as para mim. Hehe, Chan Xiao, essas ervas custam apenas 5 milhões no mercado. Vou presenteá-las ao líder do sect Junho. Dessa forma, posso liberar espaço em meu anel. Vendo os 5 milhões de taéis que ele tratava tão casualmente, Chan Xiao e o ancião Hai ficaram abismados, amaldiçoando secretamente: droga, realmente rico a ponto de perder a humanidade. Chan Xiao respondeu: se esse for o caso, eu darei a Elder Wang algumas pílulas que eu refinei. Espero que Elder Wang não se importe.
Este saquinho de pílulas de Chanxiao parecia familiar. Vendo Chanxiao apresentar a pílula, Elder Wang ficou tão encantado que exclamou: "Esta é a pílula de reparo corporal." A seita da montanha Kangshan também participou do leilão. Devido à competição feroz, conseguimos comprar apenas 3 pílulas. Eu não esperava que o líder da seita Junho fosse tão habilidoso em alquimia. Você realmente me deixou muito feliz. As pílulas de cura também foram refinadas por você, certo? Esses 2 tipos de pílulas são incrivelmente miraculosos. Você é seguramente um herói. No entanto, como alquimistas, nós 2 temos apenas uma pílula cada. Elder Wang estava resmungando. Pensando que Chanxiao havia oferecido apenas uma pílula, ele levantou levemente o queixo e, com um gesto suave dos dedos, revelou todo o saquinho de pílulas. Isso fez Elder Wang sorrir amplamente e dizer a Chanxiao: "Este é um tesouro inestimável. Tantas de uma vez, meu estoque de medicamentos realmente vale o dinheiro. Até o saquinho é muito especial." Vendo Elder Wang mencionar o saquinho de pílulas, Chanxiao sorriu suavemente, seu sorriso encantador e timidamente doce. "Ah, bem, irmão Wang, este saquinho de pílulas é apenas um pequeno passatempo, haha." Elder Wang e Chanxiao compartilharam seu afeto um pelo outro antes de deixar a família Hai. No caminho, os 2 conversaram entre si. "Líder do secto Junho", disse o ancião Wang. "Eu organizarei a aliança entre nossos 2 sectos." "Haha, claro. Eu tenho muitos inimigos. Formar uma aliança como essa também é a minha primeira vez, irmão Wang." "Essa é a primeira vez de Chanxiao, por favor, seja gentil, Wang." "Não, isso dói, Chanxiao." "A propósito, ancião Wang, espero que você possa manter o assunto das pílulas em segredo para mim." "Claro. Se alguém perguntar, as pílulas de cura e as pílulas de reparo de corpo foram criadas pelo meu secto da montanha Kangshan. Eu confiei à família Hai para leiloá-las. Obrigado pela proteção do secto da montanha Kangshan. Irmão Wang, que você também voe seguro e pouse em segurança." Após finalizar os assuntos com o irmão Wang, Chanxiao queria se apressar de volta para refinar pílulas. O tempo de refinação para pílulas de mestre marcial definitivamente não é curto. É melhor comprar mais. Chanxiao começou a acelerar o passo de volta para seu secto quando, de repente, ondas de intenção de matar o cercaram. Isso deixou Chanxiao confuso sobre o que estava acontecendo. De repente, um conjunto de garras emergiu do chão e disse: "Finalmente, esperei o Wang Donglin partir." Logo após isso, uma figura de aparência muito sinistra apareceu diante de Chanxiao, junto com as palavras: "Há algumas coisas que eu acho que deveriam ser ditas privadamente ao líder da seita Junho. Seita de 3º nível, seita Mocha Demon, filial do condado de Qingyang, o líder da filial Buzong Yao deseja emprestar uma lâmina do líder da seita Junho." Vendo essa figura chegar, Chanxiao percebeu que ele queria roubar sua espada. Isso era um roubo em plena luz do dia, e Chanxiao disse: "Líder da filial, você realmente é paciente. Levou tanto tempo para aparecer. Mas eu nunca fui bloqueado por um inimigo na corrente antes. Pelo poder que estou sentindo, você também é um grande mestre marcial de pico, não? Mas o líder da seita Huang, que eu acabei de derrotar, também é um pico. Droga! Um mero grande mestre marcial como você acha que pode tirar a espada de mim?" De fato, suas palavras soam como se você tivesse feito cocô sem se limpar. Vendo Chanxiao pensando que tinha uma chance, o cara revelou: "Preferimos jogar em grupos em vez de sozinhos, você sabe, Chanxiao." O cara gritou alto: "Velho 3, por que você não está se revelando?" Os 3 grandmasters marciais de pico disseram: "O líder da seita Junho deveria simplesmente desistir e se render." O velho homem acreditava confiantemente que sua equipe tinha 3 grandmasters marciais de pico, determinado de que desta vez poderiam matar Chanxiao. De repente, uma voz feminina ecoou: "Desculpe, mas parece que ele não será capaz de se manifestar. A saúde do velho não está boa, ele já está deitado." "Eu quero participar da situação, gostaria de saber quais são os seus pensamentos."
Uma garota saiu. Chan Xiao virou-se e olhou para a senhora Shi. A garota se aproximou e disse a Chan Xiao algumas palavras. Líder do secto Junho, eu quero visitar seu secto. Eu me pergunto se isso é aceitável? É um pouco repentino? Ao ouvir essas palavras da garota, Chan Xiao congelou. Ei, suas mãos estão todas cobertas de sangue. Você veio aqui apenas para visitar o... A atmosfera parece um pouco estranha. Enquanto Chan Xiao conversava com a senhorita Shi, ele de repente foi atingido, fazendo-o pular. Mas Chan Xiao ainda teve tempo de acrescentar mais algumas palavras. A atmosfera atual é adequada para fazer esse pedido? Desculpe. Meu irmão sempre me diz que não consigo perceber o ambiente. Mas eu realmente não vi isso. Uma piada aliviou a atmosfera. Chan Xiao viu que a senhora Shi era um pouco ingênua e percebeu, então, a senhora Palácio Shi é assim, dessa maneira ingênua e tola. Miss Shi disse, mas Lier também me ensinou uma maneira de superar a vergonha. Assim que Miss Shi de Chan Xiao terminou de falar, ela bateu o pé e saltou para o ar. A velocidade de Miss Shi era absolutamente excepcional, fazendo o cabelo de Chan Xiao voar loucamente. Felizmente, não era uma peruca. Se fosse, certamente teria voado embora. Miss Shi disparou em direção ao homem que estava na frente de Chan Xiao, cravando-o com um golpe rápido, antes de voltar-se para Chan Xiao e dizer, matar pessoas e arruinar a atmosfera é tudo o que é necessário. Vendo Miss Shi lidar com a situação de forma tão impiedosa, Chan Xiao tinha 100% de certeza de que Miss Shi estava fora de si. A situação se tornou urgente. Os capangas começaram a discutir, vamos matar Junho Chan Xiao primeiro e depois lidar com a bonequinha atrás. Como você se atreve a atacar pelas costas? Você acha que o Seita Mocha é feita de papel? Os dois capangas, furiosos, avançaram para atacar Chan Xiao primeiro e resolver o resto depois. Vendo dois inimigos vindo em sua direção, Chan Xiao falou para a linda mulher ao seu lado, Senhorita Shi, vamos cada um pegar um. Um capanga lançou-se para atacar, utilizando as habilidades elétricas de 1000V do Pikachu, mirando em Zapper Chan Xiao até a morte imediatamente. Mas Chan Xiao apenas sorriu maliciosamente em resposta ao seu ataque, brincando com eletricidade, hein? Você acabou de atingir o cano da arma. Nesse momento, ele convocou seu tigre de relâmpago roxo e o apresentou respeitosamente. Meu tigre está atualmente em seus estágios iniciais. Sua técnica de calorias é um pouco alta demais. Ele agora estava ligeiramente se inchando. Vamos fazer um ataque em combo juntos. Tendo convocado seu tigre, Chan Xiao se tornou ainda mais arrogante, colaborando na luta, usando 10 milhões de volts de eletricidade, visando derrubar aquele homem de uma vez por todas. Ao receber esse golpe de Chan Xiao e seu tigre, o oponente ficou chocado, sua boca pendurada aberta, não diferente de uma radiografia. Após eletrificá-lo, Chan Xiao caminhou casualmente até ele, se sentindo bastante satisfeito. Senhor do Palácio Shi, terminei do meu lado, posso vir te ajudar agora. Tentando também se exibir um pouco na frente da dama. O que Chan Xiao não percebeu foi que o cara já havia sido morto pela senhorita Shi. Além disso, ela comentou, desculpe, acabei deixando este lugar um pouco fedido demais. Sim, seu erro foi deixar alguém deitado ali morto com a boca escancarada. Depois de obliterar aquele cara, a senhorita Shi novamente se culpou, bem, eu não vi isso depois de tudo. Então, virando-se para Chan Xiao, ele disse, isso mesmo, líder do secta Junho, não posso visitar sua seita hoje. Eu descobri uma placa de vida em seu corpo, que indica sua morte. A seita Demônio Mocha já sabe, mas não é certo. Esta placa de vida registra as últimas imagens dele antes de morrer. Então, preciso voltar para a seita para fazer alguns arranjos, caso a seita Demônio Mocha ataque. O líder do secta Junho também precisa se preparar um pouco, certo? O contra-ataque de uma seita de terceira classe não deve ser subestimado. Vendo Misty demonstrar certa preocupação por ele, Chan Xiao também informou-a, Palácio Senhorita Shi, fique tranquila, as chamadas grandes figuras na seita dos Ossos de Ferro não são poucas.
Não me importo de adicionar mais uma seita demônio mocha. A cena muda para a província de Yang no sudoeste, sede da seita demônio mocha. O líder da filial está morto. Que missão ele estava cumprindo antes de morrer? Ele era uma seita de 7ª classe e possuía uma arma que carrega aqui espiritual. O usuário desta espada pode alcançar e derrotar um grande mestre marcial de pico. Uma arma como essa, realmente só a minha seita demônio mocha merece possuir. A outra pessoa disse: se o líder da filial e o grande mestre marcial de pico foram mortos, então eu acredito que pode levar 10 grandes mestres marciais de pico para arrasar a seita dos ossos de ferro. Ele disse: não há necessidade, atualmente sabemos apenas que esta espada pode pelo menos matar um grande mestre marcial de pico. Não estamos cientes de suas limitações, embora um grande mestre marcial de pico possa não ser precioso, certamente não pode simplesmente abandoná-lo por causa de um experimento ou erro. Uma arma de tal calibre, sem dúvida, atrairá muitos olhos cobiçosos. Precisamos nos apressar e levar esta espada de volta. Então vamos enviar Jian Xie para agir, disse a sede da seita demônio mocha. Não é um pouco exagerado enviar um rei marcial para lidar com uma seita de 7ª classe? Ele perguntou. Não precisa dizer mais, eu sei que você sempre tem opiniões sobre a maneira de Jian Xie fazer as coisas, mas nossa prioridade é cumprir a missão primeiro, respondeu a sede da seita demônio mocha. Sim, eu vou notificar Jian Xie. Partiremos imediatamente. Os dois começaram a planejar o ataque a Chanxiao. Este homem, seguindo as ordens da sede da seita demônio mocha, foi procurar alguém. Em sua mente, ele pensava: pequeno ladrão Jian, desta vez não me faça pegá-lo descuidando, ou então. A cena muda para a família Jian, onde um homem com uma barba cheia e olhos cheios de intenção de matar disse: Senhor Jian, você deveria me reconhecer, o nome Rei Yama Jian. Eu lutei inúmeras batalhas em minha vida, e ninguém jamais se atreveu a me opor. Eu digo novamente, deixe isso. Eu estive na fila a manhã toda por este doce, então solte-o, meu amigo. O garotinho estava discutindo sobre lanches com o senhor. Jian, o dinheiro que você usou para comprar o bolo era o dinheiro que você me enganou. Este bolo é meu. Gostaria de apresentar respeitosamente a todos que o senhor Jian é o rei marcial. Ele é apenas um pouco tolo. Voltando à discussão, quando o menino o acusou de enganar para comprar o bolo, o senhor Jian ficou furioso. Ele decidiu explicar ao menino: eu confio nas minhas habilidades para enganar. Além disso, o que as pessoas educadas fazem é chamado de engano. Enquanto o senhor Jian estava jogando na moral elevada, o menino foi chamado para jantar. Gouan, venha para casa jantar. Aproveitando a oportunidade, o senhor Jian lambeu o bolo. O menino viu isso e estava sem saída. Pequeno ladrão Jian, você atacou por trás. Como você se atreve a me desafiar? No 5º ano, eu nunca tive medo, quanto mais um 7º ano tolo como você, Enquanto o senhor Jian estava orgulhoso de sua conquista, uma voz chamou: Senhor Jian, competir por mesada com crianças, você continua a faltar caráter como antes. Eu realmente não entendo como a sede da seita demônio mocha ainda mantém você por aí. Depois de dizer algumas palavras ao senhor Jian, o homem careca jogou uma missão para ele. O conteúdo da tarefa do senhor Jian especificamente é aniquilar a seita Chanxiao, a seita dos ossos de ferro. Para lidar com uma seita pequena, ainda preciso agir. Vendo o senhor Jian fumegante por ter que fazer esforço para eliminar uma seita tão minoritária, ele o provocou apenas para que o senhor Jian soubesse melhor: a principal questão é aquela arma. Precisamos adquirir a missão antes de sua chegada, furtivamente e gentilmente, não mencionarei isso novamente. Desta vez, preciso ir cedo e voltar cedo. Na próxima semana, tenho uma luta agendada com a aldeia ao lado, preciso reavaliar aquele território, disse o senhor Jian. Agora o senhor Jian tem que correr até para lutas, indicando que sua posição claramente atingiu um alto nível.
O Senhor. Jian pulou e saiu, fazendo poeira e pedras voarem na cabeça do seu amigo provocador. Isso fez seu amigo ter certeza, esse mendigo está definitivamente fazendo isso de propósito. Para celebrar a vitória sobre a seita da fonte sagrada. Como um filho adotivo, Chen Xiao se levantou apaixonadamente declarando: desta vez, derrotamos completamente a seita da fonte sagrada, estabelecendo o prestígio da seita dos ossos de ferro. Saúde! O líder da seita dos ossos de ferro é valente. Xiao Mo se levantou para brindar a Chen Xiao. Obrigado pelo cuidado durante este último ano, brindo a você. A pessoa que enfrentava o brinde de Xiao Mo era um enorme prato de ração para cães. Comer ração de cachorro em vez de arroz, Xiao Mo chorou incontrolavelmente, sentindo-se injustiçado e compartilhando seus sentimentos com Li Fei. Por que eu tenho que comer uma montanha de ração de cachorro quando estou convidando para beber? Li Fei deu um tapinha gentil no ombro de Xiao Mo para consolá-lo, distribuindo ração de cachorro para nós. Depois disso, Chen Xiao imediatamente dançou e pressionou seu sistema. Estou muito feliz hoje. Chen Xiao anunciou para seus discípulos: aqueles discípulos que participaram da batalha na seita da fonte sagrada receberão cada um frasco de poção de transformação de aptidão. Esta noite, as pílulas de retoque corporal estarão disponíveis em quantidade ilimitada. Os discípulos próximos de Chen Xiao ficaram emocionados ao ver seu sênior sendo tão generoso. Enquanto isso, Xiao Mo pegou a poção de transformação de aptidão e a bebeu guloso. O jeito que Xiao Mo bebia era bastante exagerado. Nesse meio tempo, o cara careca grelhava espetinhos entusiasticamente para os amigos, comendo até a boca doer e ficando meio tonto. As pessoas da seita começaram a jogar: eu sou uma boa pessoa, não, não. Eu sou um lobo. Vendo Chen Xiao fazendo movimentos bobos, os discípulos se viraram para zoar, zombando do líder da seita. Não é este jogo do lobisomem que você mesmo inventou? As habilidades do seu pessoal são difíceis de descrever. Depois de se divertir e saborear vários tipos de comida, todos finalmente acenderam uma fogueira e se sentaram para conversar uns com os outros. Ye Xinchen começou a falar: líder da seita, você disse que o senhor do palácio Xi é muito forte, não apenas uma força comum. Afinal, meu poder atual seria fraco contra ela. Um grande master marcial do segundo pico poderia basicamente ser morto em questão de segundos, seus ataques são incrivelmente brutais. Vocês não viram quão refinadas são suas técnicas. Essa é a técnica dela. Enquanto Chen Xiao ainda estava se exibindo para o discípulo, Qian Qi apareceu atrás dele, emanando uma intenção de matar, e disse a Chen Xiao, você pode ser um pouco mais claro? Ao ver Qian Qi aparecer, Li Fei e Qing Yang correram apressadamente. Neste momento, Chen Xiao não é nada, fugir é a melhor opção. Chen Xiao ficou para trás, sentindo-se frustrado, e gritou com raiva, sentindo-me injustiçado: vocês não têm lealdade, e não me lembraram. Como Chen Xiao estava falando sobre outra garota, Qian Qi o agarrou pela gola, levantou e disse: você ainda está planejando ensinar Qing Yang a arranjar desculpas para você. Chen Xiao, sendo segurado por Qian Qian, gaguejou, tremendo de medo: eu não ouso, eu não ouso. Mesmo que eu me tornasse um imperador marcial, eu não ousaria. Chen Xiao estava prestes a levar uma surra de Qian Qian, quando a formação tremeu, sacudindo profundamente, pegando Ye Xinchen e Qing Yang de surpresa. Xinchen ficou parado, atordoado, perguntando: quem é que está atacando a formação? Essa força é incrível. Mas naquele momento, Qing Yang notou algo. Ele deu um tapinha no ombro de Xinchen para fazê-lo olhar também. Seguindo o gesto de Qing Yang com seu dedo médio, Xinchen se virou e ficou chocado. Xinchen viu Qian Qian dando um beijo na bochecha de Chen Xiao. Após receber o beijo, Chen Xiao sentiu-se radiante, batendo os pés de alegria. Ele disse: deixe-me ver, quem é essa benfeitora trazendo-me bênçãos, e quem é o inimigo? Por respeito a este beijo, reduzirei sua punição em 2 golpes. Devido à onda de choque do misterioso ataque à formação, Qian Qian conseguiu beijar a bochecha de Chen Xiao. Isso fez Qian Qian sentir-se alegre, envergonhada, e suas bochechas ficaram vermelhas.
Enquanto isso, as meninas que estavam do lado de fora assistindo a cena estavam apenas sorrindo, aproveitando o espetáculo. Vendo aquelas meninas a olhando com rostos travessos, Qianqian lançou um olhar para elas, fazendo com que se sentissem assustadas o suficiente para irem se juntar a Xiao Zuiji, mudando de assunto. Xiao Zuiji, beba, você foi incrível quando ficou bêbado da última vez. Isso mesmo, depois de ficar bêbado, você chorou tanto que nem sabia o que estava acontecendo. Vamos fazer isso de novo. Essas pessoas nadaram para persuadir Xiao Zuiji a beber até ficar bêbado novamente. Ao lado de Qianqian, alguém apareceu para perguntar: Irmã, os inimigos chegaram. Não deveríamos ir ajudar o líder da seita? Suas habilidades são tão numerosas que são aterrorizantes. Não precisamos nos envolver, além disso, você não vê que o Senhor Wei ainda está bebendo calmamente? O Senhor Wei não é o jardineiro? Quanto ao Senhor Wei, ele ainda estava sentado vagarosamente, tomando um gole de sua bebida enquanto pensava: um rei marcial veio para ajudar, hein? Chan Xiao também compareceu ao local do ataque. Ao conhecer a pessoa que montou a formação, ele disse: vejo essa formação estável, vocês são reis marciais, certo? Vendo a abordagem de Chan Xiao, o Senhor Jian se apresentou: seita demônio Mocha. Senhor Jian, sua formação defensiva é bastante complexa. Recebi de você uma de minhas habilidades e ela ainda não foi destruída. Chan Xiao sussurrou baixinho para o Senhor Jian: se não quebrar, você deve voltar correndo. Não recebemos a seita demônio Mocha aqui. Ainda estamos dando uma festa e não temos tempo para entretê-lo. Senhor Jian, vendo a rigidez de Chan Xiao, respondeu: você acha que não está com medo por causa dessa formação, certo? Se 1 milhão não conseguir quebrá-la, então 2 milhões o farão. O Senhor Jian disse que faria isso imediatamente. Ele usou o soco do dragão espectral para continuar atacando a formação de Chan Xiao. A força do Senhor Jian era de fato muito poderosa, mas quando ele atingiu a formação mais uma vez, percebeu algo incomum. Apesar de ter desferido um golpe de 2 milhões contra ela, a formação permaneceu completamente ilesa. Enquanto isso, Chan Xiao coçava o nariz tranquilamente dentro, desfrutando das habilidades do Senhor Jian. Ele também acrescentou ao Senhor Jian: se você não conseguir quebrá-la, não chore, ok? Eu não sabia que seu rei marcial estava tão despreparado mentalmente. Embora o Senhor Jian ainda não tivesse quebrado a formação, ele sorriu e disse: agora finalmente entendo. Por que uma seita de 7ª classe me enviaria da sede da seita demoníaca Mocha? Mas isso só torna tudo mais desafiador. Ele então flexionou os glúteos e apertou as nádegas. A força interna do Senhor Jian estava agora em seu pico. Ele usou loucamente a barragem instantânea do dragão espectral para atacar, visando quebrar a formação e depois vencer Chan Xiao em uma luta. Cada um dos golpes do Senhor Jian na formação criava um impacto explosivo. Quanto aos discípulos de Chan Xiao, eles continuaram a ignorar tudo o que estava acontecendo do lado de fora. Xiao Zuiji abraçou uma garrafa de vinho e chorou como se estivesse chovendo. De fato, ter esse grupo de irmãos era um destino lamentável. Xiao Zuiji agora está inconsciente e alheio. Qin Liang carregou Xiao Zuiji em seu ombro e disse a todos: está ficando tarde, dispersem. Todos voltem para casa e descansem. No dia seguinte, ainda era este punho, mas parecia muito fraco. Meu senhor! Jian estava ofegante e xingando: droga, lutei a noite toda. Este escudo defensivo está ficando mais brilhante a cada dia. Ele também se sentia impotente, sem fôlego com esta formação. Então ouvi a voz de Chan Xiao: seu arranjo a noite toda não foi muito bom, senhor Jian. Você cavou este buraco a noite toda. Mais tarde, vou ter que convidá-lo especificamente para preenchê-lo. Vocês todos podem pagar por isso, seita Mocha Demon.
Mas eu realmente não esperava que você fosse tão teimoso, se esgotando por uma noite inteira. Ver você tão obstinado está me dando uma nova perspectiva. Aceita a Iron Bomb que acabamos de estabelecer. Embora os discípulos estejam cheios de vitalidade, a força de combate de alto nível ainda precisa ser suplementada. Então, Senhor Jian, você já considerou mudar de emprego? Com certeza sua seita Mocha Demon investigou e conhece muitos dos lugares miraculosos de nossa seita Iron Bomb, e você pessoalmente sentiu o poder da formação. Posso lhe garantir, após se juntar, tanto o Imperador Marcial quanto o Rei Marcial serão tão fáceis para você quanto comer um bolo. Chan Xiao em minha casa conversou por meia hora, mas só recebeu uma resposta superficial do senhor Jian. Eu não li os documentos que me foram dados pelos meus superiores com atenção, eu já os queimei. Eu nem sei se vocês têm algum ponto mágico. Acho que depois de derrotá-los, ainda poderei me apressar e lutar com a aldeia vizinha. Quem tem tempo para ler esses documentos tranquilamente? Além disso, o que estou pedindo definitivamente não é algo que sua pequena seita pode fornecer. Ele continuou: se não consigo romper sua casca de tartaruga, então ficarei aqui esperando. Eu não acredito que vocês nunca deixarão sua seita. Vendo que o senhor Jian era do seu agrado, Chan Xiao rompeu em um sorriso extremamente sinistro. Pensando consigo mesmo, se você tem um pedido, será simples. Você definitivamente se tornará meu subordinado e retornará para a seita. Chan Xiao temporariamente ignorou brincar mais com o senhor Jian. Ele começou a tirar pílulas e pensou: no total, refinei 52 pílulas de mestre marcial, mas agora a seita tem um total de 67 discípulos marciais de pico, o que ainda não é suficiente para compartilhar. Eu preciso coletar materiais medicinais, mas aquele Jian Xie continua bloqueando a porta. Eu não tenho como sair. Chan Xiao pensou: a lâmina crescente do dragão azul não pode igualar a nenhuma delas. Seria um desperdício para o rei marcial usar uma espada incontrolável contra apenas uma pessoa. Além disso, uma coisa é certa: a seita demoníaca Mocha com certeza enviará alguns outros especialistas aqui. Enquanto se preparava para pensar e elaborar um plano astuto, de repente Chan Xiao ficou assustado, ouvindo algo. Ele se virou com um sorriso e disse ao pequeno Long Long: você está acordado? No entanto, Chan Xiao ficou novamente de olhos bem abertos de surpresa. Agora, ao vê-lo, Chan Xiao estava muito assustado. Ele perguntou novamente: de qual demônio você é? Ainda não sabendo o que Chan Xiao tinha visto, havia um fogo à sua frente. Esse fogo estava queimando alto, fazendo Chan Xiao entrar em pânico e gritar: o fogo está alcançando o teto, estamos condenados. King Yang estava prestes a perguntar a ele sobre os custos de reparo e seu próprio dinheiro. Ao ver Chan Xiao em pânico, sentiu pena. Quando soube que King Yang estava prestes a extrair dinheiro de Chan Xiao, o sistema também noticiou: por amizade, eu recomendo que você, como proprietário do pequeno Long Long, ignore seu fogo. Xiao Zuiji e King Yang estavam lado a lado, e ao verem as chamas, Xiao Zuiji perguntou a King Yang: o líder da seita desenvolveu uma técnica marcial baseada em fogo novamente? Quanto a King Yang, por enquanto, ele não estava preocupado com Chan Xiao. Que diabos você está pesquisando? Primeiro, temos que manter um registro. Pelo que vejo, queimamos 4 árvores e 3 paredes, e tudo isso precisará de reparos. Xiao Zuiji e King Yang estavam do lado de fora quando viram Chan Xiao sair correndo, xingando: droga! Esse sistema, você só me disse que não tenho medo do fogo, mas não disse que isso não inclui minhas roupas. O sistema já estava brincando com Chan Xiao, você perguntou? Pensei que você sabia, hehe. Chan Xiao estava tão irritado com o que seu sistema disse. Ele respondeu: você só quer me ver nu, não é? Chan Xiao, não é isso. Sim, não fale besteira. Ele estava discutindo com seu sistema. Nesse momento, o pai de Chan Xiao finalmente percebeu por que havia tantos discípulos no campo de treinamento. Ah, eu esqueci de te lembrar, hoje é a competição das seitas. Oh meu, estar nu.
É natural que quanto mais pessoas, melhor. Chan Xiao suspirou de frustração. Aigo, droga, o sistema é mais malvado do que um cachorro. Mas como é um sistema, esquecer é simplesmente ridículo. Se considerarmos a estratégia astuta, Chan Xiao ainda está um nível abaixo do sistema. Portanto, não querendo insistir mais no assunto, ele se virou para perguntar ao sistema, por que o pequeno Long Long ficou de repente tão bravo? Quando o fogo se apagará? O sistema respondeu, o pequeno Long Long provavelmente ativou sua evolução dormente. É impossível prever quando o fogo irá diminuir. O fogo está se tornando cada vez mais intenso. Se você não encontrar uma área aberta, isso pode causar danos significativos. Talvez eu deva considerar isso um benefício para todo o secto. Chan Xiao disse, todos os discípulos se dispersem do campo de treinamento. Todas as discípulas fechem os olhos e se virem. Discípulos masculinos, se não quiserem ser atingidos, fechem também os olhos. Estou imaginando coisas. Parece que o líder do secto está nu. Exclamou um discípulo. Agora o líder do secto chegou a esse extremo? As chamas estão ficando mais quentes, todos os discípulos recuem rapidamente. Enquanto suava da corrida, de repente uma voz ressoou, você criatura vil. Chan Xiao agora pegou as chamas de Long Long para cobrir seu passaro e disse, Qian Qian, você precisa me ouvir. Eu posso explicar. Estou também muito curioso, após este incidente, me pergunto se Chan Xiao terá a Fênix de Fogo ou se o Pardal voltará ao seu estado original, não sabendo. Qian Qian cobriu com raiva os olhos de outra discípula feminina, mas não cobriu os próprios olhos. Não é estranho? Todos têm mãos, então por que ninguém cobre os olhos dos outros? Chan Xiao ainda estava em pânico, explicando, Qian Qian, acalme-se. Esta é a minha pequena Long Long que está irritada. Ao ouvir o que Chan Xiao disse, Qian Qian balançou com determinação na direção de Chan Xiao e gritou, pervertido. Olhando para esse golpe enérgico, senti pena de Chan Xiao. Depois disso, Chan Xiao pode muito bem se despedir do mundo. Irmã, o líder do secto não vai se machucar, certo? Perguntou uma discípula. Aquele pervertido em breve vai ser congelado, respondeu Qian Qian. Normalmente, quando Chan Xiao leva um soco de Qian Qian, ele voa para longe. O Senhor Jian ainda se mantinha teimosamente do lado de fora, ouvindo a confusão interior com admiração. Este secto é realmente animado, brilhante. Além disso, podia-se sentir tanto uma respiração escaldante quanto um frio gelado. Enquanto Xiao Zuiji estava parado ali sozinho, de repente uma explosão soou, e a poeira encheu o ar diante do Senhor Jian. No entanto, ele foi lançado de volta para seu lugar. Além disso, a respiração quente e fria que irradiava representava uma certa ameaça para ele. Ó, Senhor! Jian, ó, Senhor! Jian! Se o Senhor Jian ficar lá lamentando, isso pode durar o dia todo com esta seita. Ah, Chan Xiao agora aterrissou. Ele disse a si mesmo, Qian Qian ainda é a única que sente pena de mim. Isso não é um golpe contra mim, certo? Isso é apenas para me impedir de me expor, então me deram esta armadura gelada adicional. Esta aparência de Chan Xiao já é bastante aterrorizante. Pequeno Long Long, você também evoluiu com sucesso. Esta direção da sua evolução não é de dragão de fogo, mas do dragão divino de 5 garras. Este é o verdadeiro dragão da nação H. Jian Xie, você ampliou seus horizontes em relação à força da seita dos ossos de ferro, não é? Que tal eu convidá-lo a se juntar novamente? A armadura gelada é extremamente fria, uma besta com uma temperatura aterradora. O Senhor Jian disse, o que é mais importante é que esse idiota realmente sabe como fazer um show. Puta que pariu, o Senhor Jian está absolutamente certo. E ele até disse isso em voz alta. Mas neste momento, o gelo no corpo de Chan Xiao começou a rachar. E então, onde foi aquela imagem valente? Chan Xiao. Vamos lá,
levante-se e faça um show. Continue usando a arrogância de antes e continue tagarelando, vamos lá, Chanxiao. Chanxiao agora se sente mais envergonhada e atordoada do que um cachorro arrastando-se. Qian, você não me lembrou que esse gelo ia acabar tão rápido. Qian, sentada acima, disse, quem te disse para usar armadura de gelo? Apresse-se em encontrar um lugar para trocar de roupa, e você ainda está tão perto do pequeno Long Long, que tem uma temperatura tão alta. A propósito, seu corpo também não é ruim, você travesso. Qian está se divertindo assim. Não é certo para ela subir ao andar alto e ficar observando Chanxiao desse jeito. Você disse que desde que o pequeno Long Long acordou há apenas alguns dias, ele comeu todas as reservas de carne que teríamos para um mês do secto. Parece que teremos que evitar aquele vilão e encontrar outro jeito de descer a montanha para comprar mais comida. Bem, o líder do secto vai cuidar disso. Por que você está colocando o papel no rosto assim? Não tenho cara para ver vocês agora. Apenas coloque carne suficiente neste anel, o suficiente para você e o pequeno Long Long comerem por um ano inteiro. Lá fora, o senhor Jian ainda está persistentemente esperando do lado de fora, acenando a mão e murmurando, nestes últimos dias, eu tentei todos os tipos de artes marciais, desta habilidade àquela habilidade, no entanto, esse círculo protetor não se moveu nem um pouco. Poderia ser que alguém deve alcançar o nível de rei marcial ou superior para quebrá-lo? De repente, o senhor Jian descobriu a energia. Ele sorriu de alegria, finalmente, o rato deve sair de seu buraco. O penhasco atrás da seita Iron Bom, após evoluir, a força de Little Long Long havia atingido o nível 1. Desta vez, eu devo devorar todos os tipos de carne em um raio de 100 metros. Chanxiao estava animado quando o sistema falou, mestre, acabei de pensar em algo, não sei se devo dizer ou não. Não tenho certeza se você deve dizer isso? Então é melhor se você não disser. Respondeu Chanxiao. Você tem um espírito tão curioso. O sistema, por bondade, compartilhará isso com você, continuou o sistema. Porque você ainda não alcançou o nível de rei marcial, você não sabe que os reis marciais têm uma habilidade especial, que é a capacidade de formar energia espiritual dentro de um certo alcance. Todos os seres vivos dentro da energia espiritual não têm lugar para se esconder. Droga! Então, sistema, você está dizendo que a sombra escura sob a montanha é o Senhor Jian. O Senhor Jian estava bastante satisfeito em ver Chanxiao sair, e trocou algumas palavras casuais com ele, estive esperando por você desde esta tarde. As palavras do Senhor Jian eram realmente banais, e então ele usou Soul Chazin Random para atacar Chanxiao. Chanxiao foi atacado e se virou para culpar o sistema. Por que você não disse algo mais cedo? Diante da força poderosa, Chanxiao saltou para correr, mas a velocidade do ataque também era muito rápida. Num piscar de olhos, ele voou em direção a Chanxiao. Talvez Chanxiao tivesse dominado completamente esta habilidade, criando uma enorme explosão. Qing Yang estava dentro da barreira, olhando para fora e completamente confuso sobre o que estava acontecendo. Nesse momento, uma figura avançou, e era Chanxiao. Mas Chanxiao não estava morto, na verdade, ele se sentia sortudo, ainda bem que meus passos de ascensão nas nuvens estão treinados a um grande nível. Caso contrário, eu teria feito um buraco fundo no chão até agora. Mas a coisa mais urgente agora é Qing Yang, vá rápido e traga um conjunto de roupas para mim. Não posso deixar que os outros me vejam assim. Por que tenho me preocupado tanto com roupas nesses últimos dias? Ele murmurou, só um toque dói tanto. Não consigo imaginar o que aconteceria se eu lutasse diretamente contra ele. Verdadeiramente, ele é uma pessoa com a força de um rei marcial. Afinal, você é apenas um grandmaster marcial de nível 2, um nível abaixo dele. Chanxiao olhou para o pequeno Long Long, reprovando, pequeno Long Long, por sua causa, levei uma surra assim. Acontece que por sua causa, quase perdi meu. Você não sente a menor simpatia? Droga,
você está fingindo me ignorar. Murmurou Chanxiao. Sem poder sair para comprar comida, a carne seca restante. Não sei por quantos dias mais vai durar. Ele suspirou e disse para si mesmo: tudo bem, se não houver carne, então vou comer vegetariano. Ouvindo Chanxiao dizer que comeria vegetariano e que a carne tinha acabado, o pequeno Long Long demonstrou clara insatisfação, seus olhos bem abertos, a chama da raiva começando a arder em seu olhar. Agora ele estava realmente furioso. O fogo do pequeno Long Long se elevou, queimando a mesa de madeira ao lado deles. Chanxiao olhou para a mesa carbonizada e chorou sem lágrimas, minha mesa de madeira centenária. Nesse momento, o pequeno Long Long falou, sua voz cheia de desafio, você se sente confortável batendo no meu mestre, mas ousa me impedir de comer carne? Esta criatura é definitivamente um traidor. Nos olhos furiosos do pequeno Long Long, sua mão estava cerrada em um punho, cheia de poder. Ele rugiu, apenas um rei marcial das formigas, e você se atreve a me forçar a comer vegetariano. Chanxiao entrou em pânico, levantando a mão como se quisesse parar, ei, dragãozinho, eu proíbo você de queimar a casa de novo. Tudo bem, me dê um momento para pensar. Ele olhou para o pequeno Long Long e acenou com a cabeça, dizendo para si mesmo, você diz que essa é a habilidade despertada após a evolução, entrando na forma de combate, aumentando exponencialmente o poder de combate? Isso mesmo, chamo isso de forma Dracoma. Declarou orgulhosamente o dragãozinho. Homem-drago? Não importa como eu olhe para isso, se parece um búfalo. E é uma criança também. O pequeno Long Long bufou em insatisfação, eu preciso passar por muitas outras evoluções antes de realmente me tornar um homem-dragão. Chanxiao ponderou por um momento e continuou, embora você seja de fato muito mais forte, o oponente é um rei marcial. Além disso, é altamente provável que ele esteja pelo menos no segundo estágio. Contanto que ele não seja um rei marcial de pico, eu vou ensinar a ele como ser um búfalo, quero dizer, como ser uma pessoa. Assistindo ao pequeno Long Long se transformar, Chanxiao não pôde deixar de balançar a cabeça, a transformação do meu animal de estimação é verdadeiramente insuportável. E ele ainda tropeça ao andar, como posso confiar nele? O pequeno Long Long levantou-se, balançou um pouco e então se virou para Chanxiao e disse, não se preocupe, não é nada. Eu só me transformei na forma Dracoman, ainda não estou acostumado. Vou ensinar a ele como ser uma pessoa agora. Batendo o pé no chão, o pequeno Long Long suspirou, de novo? Droga! Essa é a segunda vez. Ó homem-dragão! O dragão virou-se e disse, é normal. Vou ensinar a ele imediatamente. Chanxiao resmungou, ensinar que bobagem. Primeiro, aprenda a andar Stiad, seu tolo. Little Long Long não se importava nem um pouco com as palavras de Chanxiao, pulando confiante. Chanxiao ficou ali parado, sentindo uma confusão, parece tão pouco confiável. Xiaomo estava atrás de Chanxiao, perguntando curiosamente, líder do secto, quem era aquele que acabou de pular do penhasco? Ah, Xiaomo. Aquele era o pequeno Long Long. Respondeu Chanxiao. Pequeno Long Long? Mas não é um búfalo? Perguntou Xiaomo, perplexo. Chanxiao suspirou, e então de repente percebeu algo, espere. Você acabou de mencionar penhasco? O rosto de Chanxiao mudou, olhando para a parede, isso mesmo, meu irmão revisou o design. Atrás daquela parede está o penhasco. Chanxiao gritou, oh não, isso é ruim. O homem-dragão definitivamente está condenado. Ao mesmo tempo, o Sr. Jian caminhava tranquilamente do lado de fora, refletindo sobre ontem. Ontem, Junho Chanxiao tomou uma das minhas habilidades. Mesmo com equipamento de proteção, no mínimo, ele deve ter se ferido gravemente. Pensou o Sr. Jian consigo mesmo. De repente, de cima, um objeto estranho e intangível caiu bem na frente do Sr. Jian.
Um forte pigarreio ecoou, e pequeno Long Long se levantou do chão, tirando a poeira de si. Minha casa é baseada na energia do seu corpo. Você deve ser o rei marcial. Pequeno Long Long sorriu. Você usou 6 em minha trajetória de carne grelhada, não foi? Agora, o que você quer? Renda-se diretamente, ou devo usar a força para te ensinar como ser uma pessoa? Mister. Jian viu o monstro na sua frente, até falando, o que o assustou, gritando como uma criança: Meu Deus! A vaca se transformou em um demônio. Você, humano com cabeça de vaca. Eu sou um dragão, entendeu? Dragão. Little Long Long sorriu. Então você é o dragãozinho que estava vagando ao lado de Junho Chanxiao ontem? Não esperava que você tivesse essa forma. Apenas mudar de forma é o suficiente para me assustar? Você não conhece minha força, conhece? Mister. Jian estava prestes a continuar seu tom condescendente quando Little Long Long, de repente, lançou-se para a frente, atacando-o diretamente. Mister. Jian rapidamente usou uma mão para bloquear o golpe, zombando, apenas um monstro pequeno que não conhece seus próprios limites. Assim que ele terminou de falar, Little Long Long aumentou a força por trás de seu soco. Este soco pegou Mr. Jian de surpresa. Um poderoso golpe estourou sua boca, deslocando sua mandíbula, e o mandou voando longe para o mar. Pobre Mr. Jian. Ter passado tantos dias fora da barreira, não morrendo nem mesmo de mordidas de mosquito, mas agora sendo espancado até virar um monte de carne por Little Long Long assim. Ele deitou no chão, tossindo e suspirando. É este o poder de um rei marcial de alto nível? Droga! Esse dragão feio nada mais é do que o rei marcial de alto nível. O pequeno Long Long sentia-se extremamente irritado com o senhor Jian. Ele avançou e lutou ferozmente contra ele. Senhor Jian, sinta minha raiva por ter perdido minha refeição. O pequeno Long Long gritou enquanto se lançava na direção do senhor Jian, atacando-o sem parar. Embora geralmente não se importasse com seu dono sendo espancado, quando se tratava de comida, o pequeno Long Long demonstrava uma lealdade estranhamente forte. Seus socos frenéticos claramente faziam o senhor Jian sentir a devastação. Se ele continuasse defendendo-se passivamente assim, cedo ou tarde, o senhor Jian seria reduzido a um polpinho. Sem outra escolha, o senhor Jian se preparou e usou o limite de ruptura do dragão Wright numa tentativa de derrotar o pequeno Long Long. Mas a vida não é como um sonho. Antes que ele pudesse afirmar seu domínio nem que fosse por um momento, o senhor Jian foi atingido carinhosamente pela cauda do pequeno Long Long na cabeça. Esse golpe fez com que o senhor Jian voasse, com sangue espirrando por toda parte, e gradualmente, ele perdeu a consciência, escorregando para um estado de coma. O senhor Jian desmaiou. A cena mudou para a prisão da seita Osso de Ferro. Aqui, o senhor Jian conseguiu sua refeição prisional e estava preso por um longo tempo. Suas mãos estavam algemadas e restritas. Senhor Jian estava começando a acordar em um estado de atordoamento. Depois de levar um golpe de pequeno Long Long, ele havia sofrido um trauma psicológico severo. Senhor Jian murmurou: não é isso. Carne seca de búfalo. De repente, os olhos de Senhor Jian se abriram amplamente, e ele gritou: droga, carne seca de búfalo. Parecia que Senhor Jian havia sido atingido com tanta força que ainda pensava em comer pequeno Long Long. Chanxiao se aproximou de Senhor Jian e disse: Senhor Jian, rei marcial, bem-vindo ao purgatório da seita Ironbone. Senhor Jian franziu a testa, olhando para as duas correntes de ferro em suas mãos e exclamou: você acha que essas correntes podem me prender? Você não é aquele monstro. Neste momento, Senhor Jian estava prestes a puxar as correntes, voando para lutar com Chanxiao por várias centenas de rodadas. Mas a vida de Senhor Jian era de fato tão azarada quanto a de um cachorro preto.
De repente, ele foi atingido por um tapa ensurdecedor no rosto, deixando o Sr. Jian completamente paralisado. Esse tapa causou-lhe uma dor aguda na parte traseira. Chan Xiao permaneceu ali, observando calmamente Sr. Jian e disse: Você levou um golpe de mim e só se machucou na traseira? Agora você é um prisioneiro. Vou te perguntar mais uma vez: você aceita meu gentil convite? Sr. Jian ficou em silêncio. Chan Xiao continuou, sua voz fria: Se você não aceitar, o que te espera será torturas inimagináveis de interrogatório. O Sr. Jian nunca havia provado os esquemas de Chan Xiao, então ele não tinha experimentado seus truques sujos. Ele respondeu audaciosamente: Eu sou um rei marcial, como posso ser ameaçado por um insignificante grande mestre marcial como você? Chan Xiao riu levemente: Oh, é assim, senhor Jian. Então vamos apenas esperar e ver. Ele começou a mostrar a Mr. Jian suas habilidades especiais, seu pé atingindo a borda da mesa, sua mão rasgando o papel entre seus dedos, tudo fazia com que Mr. Jian fervesse de raiva. Chan Xiao se curvou e continuou perguntando: E então, senhor Jian? Você está bem? Está com medo de mim agora? Mr. Jian, furioso, gritou diretamente no rosto de Chan Xiao: Você está louco! O que você está fazendo é longe de ser um interrogatório comum. Se esse é o caso, por que eu só sofri ferimentos leves quando fui atingido por uma de suas habilidades? Você pode sentir isso. Desta vez, Chan Xiao não estava mais brincando com Mr. Jian na sala de interrogatório, mas parecia tê-lo trazido para uma academia. Mr. Jian, alheio ao que estava prestes a acontecer, perguntou com um tom cheio de suspeita: O que você está planejando agora? Minha resistência não é algo que você possa imaginar. Além disso, com as capacidades de inteligência de sua seita, eu absolutamente não posso me juntar. A habilidade de inteligência dele é realmente bastante estranha. Chan Xiao pensou consigo mesmo: ele está tentando encontrar algo ou alguém. Vendo Mr. Jian sem palavras, ele sorriu de lado e perguntou: Você tem certeza de que não vai dizer nada, certo? Então vamos começar com uma luta só por respeito. Dito isso, Chan Xiao soltou uma enxurrada implacável de socos em Mr. Jian na sala de treinamento físico. O show estava prestes a começar. Antes de sair, ele deu de ombros: Nos vemos em 12 horas. Mr. Jian estava perplexo, sem entender o que o aguardava. Enquanto Chan Xiao se virava para sair, um grito ecoou, mas ele fez ouvidos moucos e caminhou lentamente. Enquanto isso, Mr. Jian relembrava uma parte de sua memória de infância quando sua irmã uma vez lhe dissera: Ainda há um pouco de pasta de camarão e peixe sobrando aqui. Onde você encontrou isso? Ela roubou do albergue. Você deveria comer. Você come também, eu não consigo acabar com tudo isso. A irmã já comeu um pouco, você deveria comer. Então era por isso que a comida continuava desaparecendo inexplicavelmente. Mr. Jian pensou consigo mesmo, mas não pôde fazer nada ao relembrar o momento em que sua irmã foi levada. Naquele tempo, ele ainda era muito jovem, Mr. Jian não podia fazer nada com seu poder. Voltando à realidade, o Sr. Jian acordou e gritou alto: Irmã! Involuntariamente, o Sr. Jian cerrou o punho e socou com força para a frente. Ele também ficou surpreso com essa força, especialmente porque seu poder ainda estava selado. Naquele momento, o Sr. Jian percebeu que havia uma garota na sua frente, assustada com sua ação inconsciente. Olhando para baixo, o Sr. Jian pensou consigo mesmo: foi essa refeição e ser atingido que desencadearam minhas memórias. Dudu trouxe comida para o Sr. Jian, mas ficou tão assustada que começou a chorar alto. Enquanto Dudu chorava, todos apareceram, olhando para o Sr. Jian com olhares mortais. Oh não, eu fiz Dudu chorar? O Sr.
Jian se sentiu angustiado e rapidamente disse: Não, não, eu não quis. O Senhor. Jian sentiu que sua vida estava arruinada. Dudu chorou por ter sido assustada por ele, e depois disso, ele poderia ter sido espancado por todos na seita em vez de receber a refeição. Depois daquele dia, Chanxiao percebeu que algo estava errado. Dudu realmente falhou? Parece que preciso estudar mais profundamente a psicologia do cliente. Naquele momento, Chanxiao de repente se lembrou das notícias da Torre Chuva. As notícias que pedi para investigar há 2 dias foram respondidas? Sentado sozinho, de repente, uma arma oculta voou em direção a Chanxiao. Ele a pegou suavemente com uma expressão neutra. Em sua mente, pensou: de fato, eu não deveria ter contado a história do espadachim romântico. Este método de inteligência está se tornando mais estranho a cada dia. Graças à inteligência da Drizzly Hall, Chanxiao descobriu que a irmã do Sr. Jian tinha desaparecido. Ele pretendia usar a rede de inteligência do Mocha Demon Sect para procurá-la. Jian Xie é ingênuo ou apenas tolo? Quem abriria mão de um rei marcial como ele? Chanxiao considerou em silêncio. Parece que esses 2 tesouros que acabei de adquirir não poderão ser mantidos por muito tempo. Neste momento, vendo Chanxiao puxar um anel dourado que parecia bastante bonito, ele foi até o Sr. Jian. Quando o Sr. Jian viu Chanxiao se aproximar, virou-se e perguntou: Chanxiao, o líder do secto Junho não desistiu do seu maltratamento? De fato, não é normal. No entanto, isso aumentou significativamente minha força física. Mas espere, segure por cerca de 2 segundos. Chanxiao, que tipo de brincadeira perigosa você está armando? Chanxiao respondeu: Senhor Jian, vou lembrá-lo mais uma vez. Use este anel dourado, e você não será mais um condenado. O Senhor Jian disse: quando eu lembrei que você tinha que me dizer isso novamente. Droga, Chanxiao. Chanxiao disse: Jian, seu rebelde tolo, renda-se agora. A cabeça do Senhor Jian agora estava adornada com um anel dourado. Ele se sentia completamente confuso, não entendendo o que Chanxiao estava tentando fazer com ele. Claramente, tendo caído nas mãos de Chanxiao, ele havia encontrado a própria morte. Neste momento, a notificação do sistema exibiu a ordem de rendição, que poderia obrigar o alvo a se submeter. Chanxiao gritou alto: renda-se. Isso pode forçar o oponente a obedecer. A desvantagem era que a ordem de rendição só podia ser convocada sobre o alvo uma vez. Discípulos marciais e mestres marciais tinham um prazo de 3 meses, grandmasters marciais 2 meses, imperadores marciais 1 mês, enquanto santos marciais e acima eram imunes. O custo era de 200 pontos de contribuição. O Senhor Jian, ainda sem entender as intenções de Chanxiao, queria se libertar e matar Chanxiao em vez disso. Notando a luta crescente do Sr. Jian, Chanxiao não pôde deixar de exclamá-lo: depois de treinar duro, seus músculos realmente ficaram mais fortes nesses últimos dias, e seu poder aumentou. Com tal força, se eu não capturá-lo, como poderei realizar qualquer coisa? Esta ordem de rendição de 2 meses é apenas para fazê-lo ouvir e aceitar os meus comandos. Para manter seu coração para sempre, precisarei confiar na minha língua. Quando o Sr. Jian colocou o anel dourado em sua cabeça, imediatamente socou o chão, ajoelhou-se e, respeitosamente, dirigiu-se a Chanxiao com firmeza: Sênior, agora entendo. Com certeza vou me juntar à seita do Osso de Ferro. Não precisa de sênior. Pode me chamar de líder da seita, respondeu Chanxiao. Você realmente acredita que a seita do demônio Mocha vai, de coração, procurar por sua irmã? O líder da seita investigou meu pedido. Em tão pouco tempo, parece que as capacidades de inteligência da seita do Osso de Ferro são bastante fortes. Estive na seita do demônio Mocha por muito tempo e nunca recebi notícias sobre minha irmã. Também sei que a seita do demônio Mocha quer usar esse ponto para me impedir de querer sair.
Mas além da seita do demônio Mosha, não conheço ninguém que tenha habilidades extraordinárias de inteligência que possam me ajudar a encontrar minha irmã. Vendo as palavras sinceras do Senhor Jian, Chanxiao levantou um dedo e respondeu, Você ainda não consegue quebrar a formação. 2. Você pode facilmente derrotar um rei marcial do pico da besta. 3. Em 2 ou 3 dias, você obteve informações sobre si mesmo, e a sala de treinamento aumentou sua força física várias vezes. O poder misterioso que faz você se submeter, todos esses milagres são coisas que você não encontrará em nenhum outro lugar na Terra das Estrelas. Chanxiao disse, mas isso é apenas um vislumbre das maravilhas da minha seita do ferro e osso. Embora eu não possa garantir que encontrarei sua irmã, em comparação com a seita do demônio Mosha, que deseja mantê-lo como uma ferramenta para matar, minha seita do ferro e osso fará tudo para ajudá-lo. De acordo com minhas informações, nos últimos anos, você negligenciou seu cultivo para buscar notícias sobre sua irmã e permaneceu preso no nível 2 de rei marcial por muito tempo. Posso ajudá-lo a se tornar um imperador marcial. O reino divino é uma existência que pode atravessar a terra em um instante. Encontrá-la será muito mais fácil. Ao ouvir a promessa de Chanxiao de ajudá-lo a encontrar sua irmã, o Senhor Jian sentiu-se cativado. Com um modo de falar excessivamente persuasivo, o Senhor Jian foi subjugado. Jian Xie, estou disposto a me juntar à seita do ferro e osso. Ok. Com muita conversa doce, língua torcida, e então de repente há um tim. Membros da seita, 1001 de 2000, valor de contribuição da seita, 1286 de 2000. Vendo a notificação do sistema, Chanxiao não pôde deixar de se sentir satisfeito, de fato, ele precisa estar completamente disposto a se juntar à seita voluntariamente. Apenas depender de uma ordem de rendição não funciona. Chanxiao disse, a partir de hoje, você será o primeiro ancião do meu seita do osso de ferro. A seguir, iremos prosseguir com as coisas que discutimos anteriormente. Droga, o que o líder da seita acabou de dizer? Senhor Jian. Chanxiao está apenas falando bobagens. Eu realmente não sei o que é se vangloriar. Enquanto os dois estavam juntos de forma var, descobriram que alguém estava atacando a formação. Talvez sejam 10 mestres marciais da organização Tiansha que foram armados para mim. Eles estão muito lentos. Anteriormente, eles entraram sozinhos. Seita dos demônios Mosha. Nós ainda não os provocamos. Jian Xie, você sabe a força específica deles? Perguntou Chanxiao. Estou bastante despreocupado, realmente não tenho certeza, respondeu o senhor Jian. Mas a sede da seita dos demônios Mosha também tem bastante mestres marciais imperadores, frequentemente bloqueando a fonte. Não é uma abordagem viável. Eu tenho um plano, mas eu só preciso que você, Jian Xie, sacrifique um pouco. A vida do senhor Jian está essencialmente acabada. Ouvindo a retórica de Chanxiao, ele sente que tudo é em vão. Quando Chanxiao olhou para o senhor Jian com olhos amorosos, estava claro que a vida do senhor Jian não era nada boa. Enquanto isso, do lado de fora, alguns membros estavam abaixando as calças para quebrar a formação de Chanxiao. Por que a formação dessa seita é tão difícil? Já faz muitos dias, porque o senhor Jian não saiu da seita do osso de ferro? Há 2 velhos aqui dizendo, não há necessidade de pressa, o mestre da formação enviado pela sede também está quebrando a formação. Podemos entrar muito em breve. O que esse garoto está fazendo? Uma voz ecoou. Aqui está o mestre da formação. Ele está usando sua consciência para infiltrar-se na formação. Mais uma vez dentro, ele só vê toda a formação cheia de avisos da FBI. Agora o mestre da formação está suando, pensando secretamente, que tipo de formação é essa? Parece um pouco ilusória, como ter brincado demais com grama. Enquanto o garoto ainda tenta quebrar a formação,
Um chamado do lado de fora é ouvido: Senhor. Senhor. Jian. O Senhor. Jian gradualmente abriu os olhos. Senhor Jian, acorde rapidamente. Senhor Jian, acorde. Senhor Jian. Quem lhe causou isso e o descartou como um pedaço de pano rasgado? O Senhor. Jian acabou de recuperar um pouco de ânimo, abrindo os olhos fracamente para perguntar: quem você diz que é como um pedaço de pano rasgado? Eles ficaram felizes. Senhor Jian, você está acordado. Não sou eu quem diz isso. Chan Xiao disse: fui eu quem te jogou para fora. Eu joguei o Senhor Jian como um pedaço de pano rasgado de volta para vocês. O Senhor. Jian lembrou-se por um momento e então disse aos seus discípulos: vamos nos apressar e ir embora. Depois disso, Senhor. Jian cuspiu um pouco de sangue e continuou: aceita ossos de ferro tem especialistas, devemos retornar rapidamente. Então Senhor. Jian começou a se lembrar das lembranças amorosas que compartilhou com Chan Xiao apenas algumas horas atrás. Senhor. Jian, é uma pena para você. Pelo bem da seita, quanto vale essa pequena pena? Ah, Senhor. Jian não sabia o quão vasto era o abraço de amor por trás dele. Agora Chan Xiao começou a expressar seu amor pelo Senhor. Jian vigorosa e apaixonadamente. Primeiro, Senhor. O rosto de Jian esfregou-se contra a Mãe Terra, depois de joelhos, e então, ele recebeu um soco direto na boca do Senhor. Jian. Depois disso, usando os pés, Chan Xiao expressou seu amor pelo Senhor. Jian com chutes inabaláveis. Chan Xiao vence o Senhor. Jian por um tempo e depois virou-se para dizer ao Senhor. Jian, todo o seu corpo fica ferido ao sair, o que pode inspirar medo neles. A seita Ossos de Ferro deve ter um poder tão forte que a seita Demônio Mocha hesitaria em agir. Como líder da seita, sinto que você guarda alguns ressentimentos pessoais até certo ponto. Chan Xiao disse: pare de falar bobagem, sou magnânimo. Por que eu iria bater em você até a morte só para vingar meu orgulho? Agora o Senhor. Jian veio a entender o que significa duvidar da vida. Não mais ingênuo como antes, o Senhor. Jian se sente muito confuso em sua mente. Minha decisão de trocar de seita foi um pouco precipitada? Retornando à seita Mocha Demon, o Senhor. Jian está sendo enfaixado e tratado por suas feridas. Vendo o Senhor. Jian sendo espancado cruelmente, o líder da seita Mocha Demon não pode deixar de ficar surpreso, acreditar que o condado Qingyang poderia produzir alguém capaz de feri-lo tão severamente. Qual é o nível de cultivo do oponente? O Senhor. Jian, tentando se levantar com grande esforço, responde com a boca: é um velho da seita Iron Bone. Fui completamente derrotado. Seu nível de cultivo é pelo menos o de um pico rei marcial, ou até mesmo imperadores marciais. O Senhor. Jian, que se destacou em falar tolices em vez de estudar qualquer outra coisa, consegue fazer o líder da seita estremecer. Ao ouvir imperadores marciais, o líder também sente um medo. Uma pessoa de tal nível é, de fato, extremamente rara mesmo em uma pequena seita no canto do condado Qingyang. No entanto, as feridas em seu corpo não mostram sinais de ki espiritual. Talvez o oponente não quisesse tirar sua vida. Vendo que esse líder de seita estava começando a se exaltar, meu senhor. Jian continuou a falar enganadoramente: é isso mesmo, porque aquele velho me poupou a vida para me deixar voltar e reportar a notícia, não mexa com a seita Ferro Bom. Ah, é mesmo? Parece que teremos que contatar a sede para enviar um imperador marcial para lidar com isso. Alric, droga, é isso, haha. Eu pensei que aquele cara durão estava apenas tentando intimidar, mas agora eles querem trocar mercadorias quentes com Chan Xiao. Vendo aquele cara pedindo um imperador marcial para lidar com Chan Xiao, o senhor. Jian rapidamente perguntou: é tão fácil convidar imperadores marciais da sede? Notando a pergunta do senhor. Jian, o cara explicou: você não conhece aqueles imperadores marciais? Eles passam os dias bebendo chá,
brincando com pássaros e conversando entre si. Eles só ficam lá esperando algum trabalho, Sr. Jian. Enquanto ele compartilhava com o Sr. Jian que a principal tarefa dos seus imperadores marciais era apenas sentar e beber chá, uma voz chamou de trás, líder da filial, a sede enviou uma mensagem urgente. A seita de terceiro grau, seita Taikun, atacou de repente as minas de minério da minha seita. A sede exige que nosso canto do condado de Qingyang também envie alguns especialistas para ajudar. Ao ouvir que a sede estava sob ataque, o líder da filial ficou muito irritado. A seita Taikun é realmente ousada. Isso é uma declaração de guerra. O Sr. Jian sentado ao seu lado soltou um suspiro de alívio. Se não fosse, a seita Ironbone não estaria em paz com eles também. Bem, agora há uma ordem, eu tenho que ir, disse Jian Xie. Eu não tenho tempo para lidar com você, você volta por conta própria. Senhor Jian, leve seu tempo para se recuperar, disse a outra pessoa. Ouvindo a outra pessoa permitir que ele saísse, o Sr. Jian rapidamente saiu correndo. Mas no caminho, não conseguia parar de pensar, afinal, eu fui gravemente ferido por causa da seita Mocha Demon. Embora tenha sido uma pretensão, realmente provocou a seita demoníaca, que de fato é uma seita demoníaca. O inútil só pode trazer sua própria ruína. Se esse for o caso, eu, Jian Xie, sair daqui não é nada para se envergonhar. Exatamente, o líder da seita disse. Depois que eu lidasse com a seita Mocha Demon, eu poderia tomar essas 2 pílulas. Jian Xie, você quer a pílula de cura de nível médio ou a pílula de conserto do corpo? Chan Xiao perguntou bobamente, o senhor. Jian não é bobo, haha. Chan Xiao, o senhor. Jian vai pegar ambas. O senhor. Jian imediatamente pegou ambas as pílulas que Chan Xiao lhe deu e rapidamente engoliu ambas as pílulas para se sentir eufórico. Assim que o senhor Jian tomou os comprimidos, ele sentiu como se suas feridas tivessem desaparecido instantaneamente. No entanto, ele não sentiu nada. No entanto, o senhor Jian não percebeu que, atrás dele, o cara careca estava se aproximando. Ele deu um tapa no ombro do senhor Jian e disse, Jian Xie, ouvi que você foi espancado como um cachorro e arrastado de volta morto. Você realmente perdeu toda a face do rei marcial. Ao ver o cara careca vindo para provocá-lo e insultá-lo, o senhor Jian acenou levemente com a mão e disse, sai. Não estou com disposição para brigar com você. Mas aquele leve aceno de mão do senhor Jian foi um pouco diferente. O cara careca foi enviado de cabeça na porta, com suas traseiras para fora. O senhor Jian se virou para olhar o cara careca, começando a suar, putz. É esse o meu poder? Está tão forte agora? Bem, tendo acidentalmente empurrado o cara careca, o senhor Jian pensou consigo mesmo em lhe dar uma lição, sua sorte é péssima. Mas ao ver o cara careca rodopiando enquanto dizia, Chip, você está incrível, mostrou sua coxinha. Fez o senhor Jian quase explodir de tanto rir. No entanto, deixando o cara careca de lado, o senhor Jian pensou de volta sobre sua força anterior, por que meu poder aumentou tanto? Agora tenho pelo menos 1.900.000 de força. Esses comprimidos de reparação corporal que prometem ser comprimidos divinos não são exagero. O senhor Jian percebeu a eficácia das pílulas que o deixaram se sentindo eufórico. Ele pensou consigo mesmo, mudando de emprego, finalmente o emprego certo. Depois de terminar a luta, o senhor Jian voltou para encontrar Chan Xiao. Quando o senhor Jian retornou, Chan Xiao também estava muito satisfeito. Bem-vindo de volta para casa, senhor Jian. O senhor Jian viu seu mestre e se curvou respeitosamente, dizendo a Chan Xiao, líder do sect, o puxar de poder é algo que Jian Xie teme, e certamente serei completamente leal ao sect do ferro osso. O que você está dizendo, senhor Jian?
Chan Xiao ficou perplexo. Puxar poder, parece que eu não fiz nada assim. Essa pílula deve ser um tesouro passado pela seita, certo? O Senhor Jian explicou. Essa pílula aumentou diretamente minha força em 200.000, permitindo que eu passasse de ser considerado um rei marcial baixo para me tornar diretamente um rei marcial de alto nível. Senhor Jian, ó Senhor Jian, o que você está dizendo? Você está se referindo à nossa comida maluca de quarto nível? As pílulas de fortalecimento do corpo na seita, eu poderia ter sempre que quisesse. Elas não são tesouros passados por gerações, Senhor Jian. Chan Xiao, isso é realmente comida? O Senhor Jian ficou surpreso, incapaz de acreditar. Ao ver isso, Chan Xiao disse, não acreditar é bom. Hoje acontece de ser o exame da seita, então deixe-me mostrar-lhe algo incrível. Essas duas pessoas se mudaram para a arena da seita para assistir aos discípulos da seita lutarem entre si para testar suas habilidades de combate. Na arena, Xiao Mu estava pronto para a batalha, enquanto os dois generais sentavam-se abaixo, observando e discutindo. Embora esses dois discípulos tenham um cultivo um pouco mais baixo, ambos são considerados de alto nível no mesmo estágio, o que é extremamente raro. Esses dois certamente devem ser discípulos especificamente cultivados pela nossa seita. Suas perspectivas futuras são indubitavelmente vastas, pensou o Senhor Jian. Ele percebeu que esses dois discípulos poderiam ser os mais excepcionais da seita. Então, Qing Yan se levantou para anunciar, interrompendo o fluxo de pensamentos do Senhor Jian. A equipe C concluiu, Lu Xin derrotou Zhang San, tornando-se o segundo a partir do fundo da equipe C. Ao ouvir o anúncio de Qing Yan, o Senhor Jian pensou que algo estava errado e pulou como um macaco que escapou de sua jaula, perguntando, Chan Xiao, o que está acontecendo com eles? Senhor Jian, por favor, acalme-se. Chan Xiao aconselhou, nossa seita não carece de talentos de Shantian agora. Além das pílulas de restauração do corpo que você já experimentou, a seita também possui uma sala de treinamento de fisicalidade, praticando diversos métodos de cultivo mirabolantes. Na seita dos ossos de ferro, se eles ainda não se tornaram talentos de Shantian de alto nível, só pode ser dito que você está muito preguiçoso. Chan Xiao disse, isso mesmo, esta nossa batalha é para selecionar novos discípulos internos. Você é um ancião, então pode conhecer as verdadeiras elites da nossa seita. Tudo bem, então, Senhor Jian, ouça Chan Xiao um pouco menos. Agora, concentre-se e observe, Senhor Jian. Essa pessoa apontou para Drizzly Hall, Li Shantian, Senior Long, esta é a posição dos novos discípulos internos. Acredito que Drizzly Hall certamente garantirá a próxima posição. Uma espada brilhou no ar. O adversário de Shantian foi Long Ziyang. Com uma presença imponente, segurando sua espada, Long Ziyang disse, então você só pode culpar a sua má sorte por nos atrair. Depois disso, os dois indivíduos atacaram um ao outro para lutar. Long Ziyang utiliza a arte da espada da víbora. Estando sentado abaixo para observar a batalha, o Senhor Jian ficou totalmente surpreso, esses dois estão no nível Zenith. Senhor Jian sentou-se abaixo e analisou, um lado é curto, o outro é perigoso. No palco, ambos mostram toda a sua força. Isto fez com que o Senhor Jian exclamou para Chan Xiao, se todos os discípulos internos tivessem talentos como este, nossa seita poderia facilmente se tornar uma seita de quarta categoria, ser um mestre não seria problema. Chan Xiao disse, Senhor Jian, você ainda não entende profundamente a seita Ossos de Ferro. Ele continuou, o objetivo da seita Iron Bone é se tornar a seita mais forte da Terra das Estrelas. Uau, o líder da seita tem ambições tão grandiosas. Eu me curvo a você. Após revelar suas ambições para o Senhor Jian, Chan Xiao comentou sobre a partida, Li Shantian está prestes a perder. Ele provavelmente precisa treinar suas habilidades com veneno mais.
Isso mesmo, Li Shantian foi oficialmente derrotado. Em seguida, Chan Xiao também subiu à arena e declarou: parabéns a todos os novos discípulos internos. Minha seita interna expandiu oficialmente de 7 membros para 22 membros. Mas eu vi o esforço de todos os discípulos. Essa derrota, perdendo para o nosso próprio, não é vergonhosa. Na próxima competição, voltaremos mais fortes. Vendo Chan Xiao tagarelar, Shantian também se aproximou, coçando a cabeça e disse: Aia, eu não consegui uma vaga, não sei como serei repreendido pelos senhores quando voltar. Chan Xiao também perguntou a Shantian: Shantian, você sabe onde você perdeu? Chan Xiao sorriu maliciosamente para Shantian e disse: porque os tempos mudaram agora, pessoas talentosas mudaram seus estilos. Ele olhou para Chan Xiao e estremeceu: eu me pergunto o que o líder da seita planeja fazer com seu cabelo. Chan Xiao se aproximou de Shantian de maneira flertante e disse: sua derrota contra Long Ziyang não é algo para se lamentar. Afinal, ele não só possui as artes marciais do seita, mas também as artes marciais familiares herdadas. Mas Chan Xiao, minha sala de chuvas, afinal, uma unidade de combate, e ainda assim voltou sem nada. Como a sala de remédios, disse Shantian, sua voz cheia de desamparo. Vendo Shantian comparando sua sala, o Sr. Wei, que estava atrás, ouviu e fez com que Chan Xiao abraçasse apertado Shantian e desejasse: boa sorte. Você está zombando da minha sala de remédios? Pequeno Li, parece que os remédios da sua sala de chuvas cairão pela metade no próximo mês. Shantian disse, seu rosto mostrando irritação. Senhor Wei, eu estava errado. Vou regar o jardim de ervas imediatamente. Respondeu Shantian. Estou apenas brincando com você, velho, não sou um demônio. Você pode ir praticar, o senhor. Wei deixou Shantian em paz, mas ele ainda puxou as calças e saiu correndo em velocidade total para evitar ser morto. O senhor Wei também se aproximou para cumprimentar Chan Xiao, o líder da seita. Você acabou de recrutar um rei marcial? O senhor Jian percebeu que o senhor Wei estava ciente de seu status de rei marcial e não poderia subestimá-lo. Ao reconhecer o nível de cultivo, suas palavras eram casuais, mas o que era mais importante era a energia emanando do senhor Wei, que era calma, mas flutuava de forma imprevisível. É difícil avaliar a verdadeira força. Poderia ser, as mentiras sobre os imperadores marciais que eu fabriquei para a seita Mocha Demon realmente eram verdadeiras? Pensou o senhor Jian. O senhor Jian estava analisando e avaliando diferentes tipos quando o senhor Wei agarrou a mão de Chan Xiao. Então, o senhor Wei puxou Chan Xiao alegremente, como um cachorro sendo levado para passear. O líder da seita tem algo importante a lhe relatar, disse o senhor Wei, sua mão tremendo. O que há que faz o senhor Wei tão agitado? Chan Xiao se perguntou. Após um tempo caminhando com o cachorro, o senhor Wei levou Chan Xiao ao jardim de ervas atrás da montanha. Senhor Wei, por que estamos tão apressados para chegar ao jardim de ervas? O líder da seita convida você a olhar para a montanha, respondeu o senhor Wei. Ao ver essa cena, tanto Chan Xiao quanto o senhor Jian ficaram extremamente surpresos. Chan Xiao comentou desavisadamente com o senhor Wei, então existem arcos-íris redondos também? Isso parece bem especial. Pena que não pode ser postado online, caso contrário, com certeza conseguiria 100 likes. O senhor Jian olhou para Chan Xiao e pensou consigo mesmo: oh, Chan Xiao, você é tão tolo. Deixe o senhor Jian te ensinar uma lição. Senhor líder, que besteira você está falando? Disse o senhor Jian. Isto é um sinal de recuperação de ki espiritual, respondeu ele. Chan Xiao então percebeu quão ignorante ele tinha sido e expôs sua falta de conhecimento. Ele também reconheceu que seu líder da seita era tolo, mas teve que intervir e explicar a Chan Xiao, naquela época, o ki espiritual era rico e abundante.
Naquela época, o poder espiritual na Terra era abundante, e romper para rei marcial ou imperador marcial não era difícil. Mas o constante, os fortes lutaram entre si centenas de vezes. No final, eles destruíram todo o planeta. O mundo agora possui 13 províncias, como disse o Senhor. Vei. Chanxiao agora compreendia um pouco, mas seu rosto não perdeu a palidez, todo o planeta foi esmagado em pedaços. Que tipo de força é essa? Além disso, um mestre marcial como eu é apenas um peixe pequeno. Embora o ki espiritual do planeta tenha sido destruído, esse poder espiritual antigo ainda existe em vários mundos. Embora esteja escondido nas montanhas e florestas, ao longo do tempo, esse poder espiritual irá recuperar-se gradualmente, explicou o Senhor. Vei. O Senhor Jian disse, após a recuperação do poder espiritual, o ki espiritual abundante será tomado pelos fortes. As seitas mais poderosas do planeta atualmente estão, na sua maioria, construídas em lugares onde o poder espiritual está se recuperando. A seita demoníaca Moksha é a mesma coisa. Além disso, a recuperação do poder espiritual tem outro benefício que ninguém pode recusar. Ele disse, onde há poder espiritual, veios de pedra espiritual se formarão. A seita demoníaca Moksha não pode se distrair lidando com a minha seita porque atualmente há pessoas roubando seus veios de pedras espirituais. Pedras espirituais são uma moeda poderosa. Ter veios de pedras espirituais é como abrir seu próprio banco. Se a seita demoníaca Moksha não pode lidar comigo a curto prazo, os tesouros que eu comprar podem ser guardados para uso posterior. Espere, este poder espiritual em recuperação está sendo disputado por tantas pessoas. Não estamos apenas experimentando uma bonança, mas também estamos convidando o desastre. O Senhor veio e disse, isso mesmo. Esta luz multicolorida acabou de aparecer, e em alguns dias será ofuscante.